Entrando ao vivo. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tamires Cristina, tenho 27 anos, estou gravando aqui da Inglaterra, de Canterbury, próximo a Londres. Sou uma das jovens selecionadas para o pré-evento e para o evento internacional Economia de Francisco. E hoje eu tenho aqui 5 convidados especiais que também vão para a Assis. Antes de a gente começar a live de se apresentar, eu queria dar um recado para vocês. Hoje à noite, o Papa Francisco está convidando à meia-noite todas as pessoas a se unirem numa vigília em oração pela situação da pandemia do mundo. Outras igrejas, outras denominações também estão seguindo o Papa. Hoje, por exemplo, o bispo de Canterbury, que é o bispo da igreja anglicana, o arcebispo, ele já se reuniu às 19 horas em oração também por essa situação da crise do coronavírus. Hoje, nessa live, nós vamos conversar sobre o evento Economia de Francisco, sobre as aldeias temáticas, sobre o coronavírus, sobre a nossa seleção, nossa participação no evento. E a gente vai dividir com vocês esse momento especial, porque nós estamos fazendo o evento acontecer. Mesmo que à distância, estamos aqui isolados, nós estamos fazendo. Porque hoje, dia 25 de março, que é o dia que nós estamos gravando essa live, já era para estarmos todos na Itália. Hoje o pré-evento já estaria acontecendo, os jovens que não estariam no pré-evento oficial já estariam no pré-evento brasileiro, estava sendo organizado na Perugia, e amanhã oficialmente estaríamos juntos. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem para as pessoas que estão nos conhecendo aqui, estão acompanhando nessa live. Pamela, pode começar, por favor? Posso sim. Gente, boa tarde, meu nome é Pamela, eu sou mineira de Belo Horizonte, tenho 28 anos. Eu fui selecionada para o evento Economia de Francisco. Eu sou conselheira no Conselho Regional de Economia, trabalho com economia no setor privado, escrevo, falo sobre economia num blog, e lá eu estou entrando com uma questão de dar mentorias para alunos de economia, para a gente estar divulgando a economia de Francisco, principalmente para os mais jovens, para a gente poder estar trabalhando isso, para estar mudando o mundo. Então, é mais ou menos isso. Ivan, pode se apresentar? Meu nome é Ivan, sou do Rio. Eu fui selecionado para o evento como Changemaker. Sou formado em engenharia de produção. E o objetivo, acho que é igual de todos, né? Tentar desenvolver uma economia mais humana, né? Mais justa para todos. Cris. Alô, pode se apresentar, por favor? Ok, meu nome é Christian, sou estudante de economia, tenho 30 anos, estou em fase de concluir a graduação. Apliquei para esse evento de Economia de Francisco e Clara, porque eu vi que o evento casa muito com um projeto social que a PUC já vinha desenvolvendo em Brumadinho para ajudar a população a se reerguer após a tragédia, crime cívico-ambiental. Então, foi mais uma oportunidade de eu enriquecer as ideias por quais eu já vinha trabalhando, ajudar mais pessoas e compartilhar ideias. Eu sou adepto da filosofia que não adianta a gente deter o conhecimento se a gente não tiver a oportunidade de compartilhar ele. Então, sigamos juntos. Alan. Olá, pessoal. Meu nome é Alan, eu sou do sul de Minas, Cambuí. Eu moro atualmente há 15 anos em São Paulo. Sou advogado, mestre em Direito também. Eu me inscrevi porque Deus mandou. Na verdade, depois a gente comenta sobre isso. Me inscrevi como acadêmico. Enfim, na verdade, eu estou indo mais aberto para essa proposta, a ajudar a construir esse pacto, porque esse encontro em Assis tem o objetivo de construir um pacto. Então, eu estou aqui aprendendo com os economistas, os empreendedores, e considero empreendedor também, porque a advocacia autônoma é um empreendimento também, viu, gente? E antes da gente falar da economia de Francisco, a gente está dando um eco. Algum de vocês está com o YouTube aberto em alguma janela? Não?
Não sei porquê, mas tá dando um eco da minha voz. Mas antes de a gente falar sobre a economia de Francisco, eu queria que a gente falasse sobre essa crise do coronavírus que a gente está interligado. Todas as coisas, elas estão realmente interligadas e a gente precisa conversar sobre isso, sobre essa crise que a gente está vivendo. Então, como vocês estão vendo isso aí no Brasil? Como está a percepção das pessoas? Eu acho o seguinte, tem muita gente, infelizmente a gente tem muita gente que não está entendendo a dimensão da crise e está achando que é fake news até pelo posicionamento do nosso líder, né, do nosso chefe de Estado, que não está se posicionando adequadamente conforme a orientação da OMS. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que é fake, e tem um outro grupo de pessoas extremamente desesperadas porque não sabem como que vão fazer, como que vão ganhar dinheiro, como que vão sobreviver. Tem vários amigos que são empreendedores, né? E falam assim, como que eu vou ganhar dinheiro? Né? Como que eu vou estar pagando... eu recebi de uma amiga assim, o leite, ainda tem leite e fralda para o meu filho, mas eu não sei se semana que vem vai ter. Então, a gente tem um grupo das pessoas que realmente estão muito desesperadas, daqueles que acham que é fake, e de nós, confinados aqui, que estamos tentando, pela internet, estar mobilizando as pessoas para que elas fiquem em casa, para que elas respeitem a quarentena, mas é um embate, né? Um embate quase que ideológico, que a gente já tem vivido há muito tempo, e que, infelizmente, nesse momento, no momento de calamidade, ele ainda continua com propagação de fake news, com pirraça, porque para mim beira a pirraça, a infantilidade, né? Achar que tudo é politicagem, pelo contrário, a gente tem que estar deixando a politicagem de lado e tem que estar olhando para o bem maior. Lembrando que a gente tem um grupo de pessoas, né? Mais de 40% da população brasileira está na informalidade, mais de 90% ganha até um salário e meio, 2 salários mínimos. Então, a gente tem gente que é muito carente e que, infelizmente, estão jogados aí sem nenhuma respaldo e apoio do governo federal. Só um parênteses, a Letícia não se apresentou e ela acabou de aparecer na telinha agora. Sim, ele quer se apresentar. Internet aí, gente. Caiu minha internet, desculpa. Eu sou Letícia, eu sou aluna do doutorado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Unifei, e há um tempo já trabalho com economia solidária. Inclusive, eu tenho um grupo de mulheres, que são as crocheteiras de Confidentes, e a gente está com que elas sejam valorizadas, né, que o trabalho delas sejam valorizados. Porque, por mais que Inconfidente seja a capital nacional do crochê, essa mão de obra ainda é muito explorada aqui. Aí a gente tenta reverter com esse projeto toda essa exploração, toda essa cadeia de exploração. E aí, no projeto também, a gente está alfabetizando essas mulheres para que elas tenham autonomia, não só no negócio delas, mas para a vida, no geral. E eu acho que é isso. Então, quer dizer que nós temos 5 mineiros aqui e o Ivan lá do Rio de Janeiro. Muito bem. A estrada real tá feita aqui, hein? Economia de Francisco e Clara, a partir de Minas Gerais, com participação especial do Rio de Janeiro aqui hoje nessa live. Muito bem. Porque mineiros amam ir ao Rio de Janeiro também. Porque pegar uma praia. Né? Exatamente. Tem que passar essa crise, pode dar um pulo aqui, pegar uma praia. Ivan, você quer falar um pouco sobre essa crise do coronavírus? Como a gente conversou mais cedo. A repercussão nos 3 estados é diferente, tá, Tamires? Então seria legal dar uma percepção sobre isso também. Sim, logo importante. Logo no início, houve uma descrença mesmo, como foi falado, o pessoal foi todo para a praia achando que é férias, mas logo depois o pessoal caiu a ficha também, houve também mobilização do governo, né? E aí as praias estão desertas agora, não tem ninguém nas praias.
E eu acho que estão até, tipo, abordando as pessoas, né, que estão chegando às praias, assim, e não deixando as pessoas ficarem, se aglomerarem, né, no geral. O comércio também está fechado, só está aberto padaria, supermercado, farmácia, os serviços mais básicos mesmo. E é isso. Eu queria falar, na verdade, uma parte mais da parte da medicina mesmo, né? Que meus pais são médicos, estão lidando com essa questão todos os dias. E o que está acontecendo é que a doença é transmissível basicamente pelas pessoas que têm sintomas, né? Tem muitas pessoas que são assintomáticas, e então, se não tem tosse ou espirro, é mais difícil que essa doença seja propagada. Mas é óbvio que o vírus pode ficar em superfícies e tal. Então, as maneiras de se precaver, né? Lavar sempre as mãos com detergente e sabão, que todo mundo tem falado, né? E o ambiente com água sanitária mesmo, que é um ótimo desinfetante. O álcool em gel, eu estou recomendando a usar mais em situações que não tem acesso a sabão e detergente, por exemplo, entendeu? Lavar a mão com sabão e detergente é mais eficaz do que o álcool em gel, por exemplo. E essa história de que só velho, né, que mata, não é verdade. Tem muitas pessoas jovens que estão sendo contaminadas, e mesmo que consiga, né, se recuperar e sobreviver, tem muitas sequelas, né, tipo fibrose pulmonar. Isso é para a vida toda, né? Então tem que tomar cuidado mesmo, até para não contaminar outra pessoa. Se você está assintomático, não tem como saber se você vai contaminar os outros, né? Então o ideal mesmo é seguir nesse isolamento por um tempo, pelo menos, né? E pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Desculpa interromper, pode continuar. Cris? Não, é porque aqui em Belo Horizonte a gente está percebendo que boa parte dos contaminados são jovens, de 30 a 50 anos, não estão necessariamente no grupo de risco, mas esses, em razão também de terem apresentado uma doença no começo, esses estão sendo responsáveis pelo compartilhamento da infecção, da contaminação. Então, ficar em casa está sendo uma das principais recomendações justamente por causa disso. Aqueles que têm, aliás, que são destemidos de contrair a doença e vir a padecer e falecer, esses estão sendo os principais catalisadores da contaminação. Desculpe interromper. Não, com certeza, com certeza. É muito preocupante a situação, né? Porque não são só idosos, né? Qualquer pessoa que tem algum tipo de morbidade, tipo, principalmente asma, alguma alergia, ou até mesmo obesidade mesmo. Porque o que acontece? O vírus, ele pode ser meio que comparado com uma pneumonia muito grave, que isso vai acarretar numa redução na troca gasosa no pulmão. Então, o que acontece é que a pessoa morre por falta de oxigênio no sangue. É uma asfixia, né? Então, o ideal é seguir o que a OMS tem divulgado, que é o isolamento mesmo, a quarentena, e seguir as orientações que estão sendo feitas, principalmente na Europa, né? Que há muitos casos de recuperação também. Essa que é a notícia boa, que o número de casos de pessoas que se recuperaram é muito maior das pessoas que vieram a falecer. Então, a gente tem um panorama do Rio, que as pessoas estavam indo à praia. Minas Gerais, eu senti que ficou um pouco com inveja, porque a gente não tem praia. Então, eu percebi, né, que o caso em Minas já foi diferente. Alan, eu queria que você falasse São Paulo, porque você é mineiro, mas está morando em São Paulo. Como as pessoas estão reagindo a isso? Vou falar por parte que São Paulo é muito grande, então eu moro na região central de São Paulo, perto da Paulista. Aqui está todo mundo respeitando já a quarentena desde sexta-feira passada, que foi determinado pelo prefeito o fechamento de shoppings, comércio, que não tem nada a ver com referente à comida. Para vocês entenderem, em São Paulo, o que pode abrir? Comida, farmácia, jornal, assim, né? Tudo referente a essas três áreas podem abrir. Então, restaurante pode abrir, bar pode abrir só se for para servir refeição,
e mercado está aberto normalmente, farmácia está aberta normalmente. E shopping fechou, e, enfim, nós estamos seguindo com redução de transporte público também, uma redução grande. E quem pode trabalhar home office, trabalha home office, quem não pode, aí fica a critério de cada empresa, né? A grande maioria, bom, no meu bairro, há respeito sobre a quarentena. Então, por exemplo, eu estou num bairro bem boêmio de São Paulo, perto da Rua Augusta também. Então, quinta, sexta, sábado, domingo era barulho, eu escutava à noite, de madrugada. Tipo, já não escuto mais barulho. Esse final de semana foi um final de semana bem silencioso, e está tranquilo aqui também. Por enquanto, a polícia não está fazendo ronda, e o que eu percebo, né, como eu estou perto de dois grandes hospitais, o Sírio-Libanês e o Hospital 9 de Julho, os profissionais estão trabalhando mesmo, né, estão bem preocupados também, você vê na fisionomia deles, assim, a preocupação deles, e os enfermeiros também, né, que estão aqui por perto. Então, São Paulo está passando mais ou menos por isso. São Paulo, para todo mundo saber, já está se antecipando com preparação de novos leitos, né? Está utilizando o AMB, acho que o Pacaembu e o Campo de Marte também, para equipar com novos leitos, que aqui a propagação, se vier realmente na hora que ela crescer, que é o maior número está em São Paulo, vai ser mais forte. Também há uma preocupação muito grande com os moradores de rua. A prefeitura diz que toma medidas, mas a gente não sabe ao certo. Em contrapartida, eu estou mais próximo, não é que eu estou próximo, eu acompanho pelas redes sociais o trabalho do Padre Júlio Lancelotti e todo mundo mais que trabalha com os moradores de ruas. Então, há uma preocupação muito grande, porque nós temos mais de 25 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Eu acho que deve ser o maior número que nós tivemos no Brasil, deve ser em São Paulo também. E uma outra questão que se levanta são as periferias, né? Assim, a periferia mesmo, que eu falo, as periferias grandes de São Paulo, as favelas, né? Também, eu estou falando, eu tenho preocupação, porque são aglomerados de casas, são aglomerados de pessoas que moram muito próximos. Essa compreensão de se isolar, às vezes, não é por ignorância, mas às vezes a pessoa não consegue fazer mas desculpe interromper, às vezes é impossível. Por exemplo, o caso chegou na Cidade de Deus, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e tem relatos de pessoas que vivem em casas com 20 pessoas, entende? Então é muito complicada a situação. Gente, eu tô em isolamento porque eu tô com suspeita. Tive contato com uma pessoa, inclusive meu chefe, que não é do conselho, tá? Só levando em consideração isso, e que não teve a responsabilidade de estar se isolando, então várias pessoas começaram a ficar sintomáticas. Eu acho que é a parte do desespero de você não saber se é coronavírus ou não é. Eu moro num apartamento, né? Eu tô aqui com os meus pais, e é muito difícil se isolar. Esse negócio de falar de isolamento, eu tô no meu quarto, o meu quarto é relativamente grande, tem um espaço confortável e tal, mas eu preciso dividir cozinha e eu preciso dividir banheiro. E aí a gente tenta, assim, meio que colocar os horários. Tipo assim, eu levanto muito cedo, tomo café e como alguma coisa para não ter que trazer aqui para o quarto para poder ficar um pouco, né, dar uma aliviada. E depois eu volto para dentro do quarto quando os meus pais acordam. Então, assim, eu almoço dentro do quarto, eu fico aqui o tempo todo, eu só saio para ir no banheiro. Só que mesmo assim, você tem o contato do que está atravessando, você esquece, você... Sabe? Tipo assim, é quase impossível você falar que você vai manter um isolamento total. E olha que eu moro num apartamento relativamente grande. Se a gente for para pensar essa questão dos moradores de rua e dos aglomerados, é impossível a gente falar de isolamento nessa situação. É impossível. Se num apartamento já é quase impossível, numa casa em que moram idosos, moram crianças, moram pessoas com problemas de saúde, em condições de higiene muito baixas. Está faltando água no Rio de Janeiro, pelo menos é isso que a mídia tem apresentado aqui para a gente. Falta produto de higiene, falta um tanto de coisa. Como pedir essas pessoas para se isolarem, né? Acho que essa é a grande questão, assim, do grande problema do nosso país.
Então, assim, eu trago essa preocupação porque se elas... pelo que eu não sou da área, né? Então, acho que o Ivan pode explicar melhor para nós. Assim, parece que até dentro da medicina há uma divergência quanto a essa questão de isolamento, quarentena, fechamento e tudo mais, porque a gente não tem a compreensão de números, né? Ainda não temos uma margem de pesquisa, isso que a gente acompanha pelo jornal. E aqui, como é diferente da Europa, porque aqui é um país tropical, lá não é, e, enfim, tem tudo isso. Mas se acontecer a mesma coisa que aconteceu na China, que aconteceu na Itália, aconteceu no Brasil, aqui em São Paulo, os moradores de rua e a periferia, tipo assim, é escala exponencial enorme. Então, eu tenho essa preocupação, eu levanto essa preocupação porque em São Paulo é visível em todos os bairros, mesmo que eu estou aqui na Paulista, há moradores de rua, né? Então, desde a Paulista, na Oscar Freire, na Rua Augusta, que são os pontos centrais de São Paulo, há moradores de rua. Então, assim, é frequente a gente ver eles, né? Então, é uma preocupação minha quanto a isso também, né? Agora, trazendo um pouco... Quer falar, Ivan? Pode falar. Não, eu só complementar que a questão da quarentena tipo, não vai solucionar o problema completamente, mas vai fazer aquilo que eles chamam de achatar a curva, né? Vai reduzir a sobrecarga do sistema público de saúde, entendeu? Que já está acontecendo. E isso é muito importante até para a comunidade ganhar um tempo para conseguir desenvolver um tipo de medicamento ou tratamento alternativo, entendeu? Vacina, que seja. Eu ia trazer o panorama aqui da Inglaterra, porque minha percepção foi um pouco diferente dos meus demais amigos que moram em outros países da Europa. Eles já há algumas semanas falando, olha, tá muito arriscado, o coronavírus é perigoso. Enfim, eu consegui perceber mesmo semana passada, até porque a Inglaterra, a princípio, adotou uma medida diferente dos outros países. Outros países já começaram uma medida mais restritiva, a Itália, isolamento, e aqui o Boris Johnson ele tinha adotado uma política pública por etapas. A Inglaterra reagiria de acordo com a evolução e o número de casos. Até que a gente chegou num ponto mais crítico e segunda-feira ele fez um anúncio fechando todos os estabelecimentos em o famoso lockdown, que é a expressão inglesa, nós fomos meio trancados, e a gente recebeu até por celular, recebeu uma mensagem do governo britânico falando que novas regras estavam em vigor, que eu deveria obedecer essas novas regras e que a polícia agora teria outros direitos e outros deveres também, por exemplo, multar as pessoas que desobedecessem. Aqui na minha cidade, já há casos de pessoas que já foram multadas em 75 libras, que é mais de R$ 400, por estarem em grupos nas ruas. E não é 75 para o grupo, é 75 para cada pessoa, e da segunda vez a pessoa vai pagar mais caro. Então, a gente tem algumas limitações. A gente pode, por exemplo, sair para praticar atividade física uma vez ao dia, mas no máximo 2 pessoas da mesma casa ainda tentando manter a distância. E supermercado também é o mesmo esquema, 2 pessoas no máximo, e evitar. Ele falou, olha, evitar, você não pode, não é o momento de você ficar indo na casa dos seus amigos, visitar sua família, é um momento de isolamento. Então, assim, estou isolada já hoje no 11º dia, trabalhando em casa, e isolada só fisicamente, porque, olha, estou aqui com vocês, estou digitalmente, eu não me sinto isolada, tenho sempre mantido contato com meus amigos também no Brasil. Então, assim, a gente sempre pensa, né, nessas preocupações, concordo com tudo que vocês falaram. Hoje eu estava lendo na BBC Mundo, uma menina aqui da Inglaterra de 21 anos, uma moça, ela faleceu por causa do coronavírus, então não é uma doença que acomete apenas as pessoas idosas, ela era, a princípio, era uma pessoa saudável, que não tinha nenhum problema respiratório, então a gente precisa, assim, tomar cuidado mesmo com o coronavírus, se preocupar e não ser um transmissor da doença, tomar todo esse cuidado que... Daí a gente já vai para uma outra chave de conversa aqui nesse nosso diálogo, que é o que o Papa Francisco fala na encíclica Laudato Si, que tudo está interligado. Então, como vocês percebem? Eu queria que vocês falassem, a gente começasse a conversar a partir daí, dessa encíclica, como vocês percebem que tudo está interligado? E a gente percebe que essa questão econômica está ligada à saúde. E a gente precisa discutir um novo modelo econômico.
Eu acho que um passo antes de entrar nessas questões de economia e tudo mais, é perceber de como o mundo foi afetado, né? Todos nós fomos afetados, independente da economia. Se a gente, aí no primeiro momento, eu achei que ia ficar só na China, né? Não ia sair da China. Depois, na hora que saiu da China e fui para outros países, Itália e tudo mais, aí a gente viu a dimensão de como isso se espalhou. E, na verdade, também entendo como uma boa oportunidade de repensar as nossas relações. Eu acho que se todos nós estamos afetados, né, todos os países estão afetados, ninguém agora pode dizer que está imune, né, como outros vírus que tivemos, como H1N1, depois o SARS também, que ficou mais no Oriente Médio, esses foram mais regionais. Agora não, agora, né, todos estão afetados. Eu acho que agora vem outros desdobramentos, né, com a economia também, são um gancho. O SARS, por acaso, o SARS e o MERS também são outros tipos de coronavírus. O coronavírus é a família dos vírus, né? E o SARS-CoV-2, que é o coronavírus que a gente está tendo agora, que gera a doença COVID-19. Só para incrementar aí. Quer falar, Pamela? Não, é que pensando em novos modelos econômicos, a gente veio ao longo dos anos, né? Primeiro que eu defendo que a gente tem que começar a reescrever a teoria econômica, né? Porque a teoria econômica ela foi escrita nos séculos passados e é isso que é passado na graduação. Eu fui professora universitária, eu sei o quanto que é difícil você querer mudar, porque vem uma pauta pronta em que você tem que estar respeitando, né? Então, assim, você pode pedir seus alunos para lerem, mas acaba que é muito difícil, é muita coisa que os meninos precisam estar estudando e temáticas mais modernas acabam ficando de fora. Eu acho que um outro ponto também dessa questão da teoria, da academia, muita produção é feita fora, né, do Brasil, que é outro ponto extremamente importante. A gente precisa pensar a economia de uma maneira também regional. Não dá para achar que nós, como brasileiros, a gente tem uma história de inflação gigantesca em que a gente só conseguiu superar ela quando quem estava lá, quem foi aplicar política pública, falou assim, não dá para copiar, vamos tentar adaptar. E economia, pensar no Brasil, que é um país continental, com diversas características regionais, a gente tem que começar a explorar o potencial dos economistas brasileiros para criar modelos econômicos que sejam aplicáveis aqui, não desprezando a aplicação os estudos norte-americanos, ingleses, europeus, etc., etc. Mas dizer que não dá mais só para copiar. A gente precisa, e não é questão de copiar por incompetência, por falta de investimento mesmo. Quer dizer, a gente tem profissionais qualificadíssimos que, infelizmente, não estão conseguindo produzir, tem que sair do meio de produção, do meio de pesquisa, para ir para o mercado, para ganhar dinheiro, para sobreviver. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, a valorização dos profissionais, seja profissional da economia, seja profissional da administração, da engenharia, todos os profissionais, né? São pessoas, infelizmente, o mestrado e o doutorado é muito privilegiado, você tem que se sentir muito privilegiado quando você tem ele. Eu acho que, assim, infelizmente, até graduação é uma coisa de muito privilegiada num país tão desigual quanto o nosso, né? Mas com uma pequena expansão, mas aí, se a graduação é tão elitista, eu não estou falando que a gente é elitista, que a gente é rico, mas, assim, ela é muito elitista, ela é de um grupo tão privilegiado que a gente tem que ficar muito feliz que a gente tem ela, mestrado, doutorado, a dedicação exclusiva. Então, assim, eu vejo que hoje, quando me questionam, tá, e como que a gente vai resolver isso? Não sei, não acho. Eu tenho outras teorias, a gente fala de Keynes, a gente fala de tantos outros pensadores, agora no Economia de Francisco, a gente está tentando pensar novos modelos, mas a gente tem que olhar para o regional, a gente tem que olhar para nós.
e valorizar os nossos professores. Essa doença está servindo para mostrar que muitas coisas têm e precisam de limites, né? Não dá para privatizar tudo, não dá para desrespeitar o meio ambiente, quer dizer, tocaram fogo na Amazônia e o céu de vários estados escureceu, né? Então, assim, eu nunca imaginei que eu fosse conceber uma coisa como essa, né? Uma fumaça que percorreu vários quilômetros e foi vista. Então, infelizmente, a gente pode tirar de aprendizado isso, né? Que muita coisa tem limite, não dá para privatizar tudo. Duas pesquisadoras mapearam o genoma do vírus em 2 dias. Diga-se de passagem, eu acho que elas tinham que receber medalha de honra ao mérito, tinham que receber cadeira na ONU, tinham que receber tudo quanto é tipo de salvaguarda, congratulações, enfim. Cris, só te interrompendo para falar que uma dessas pesquisadoras está com a gente aqui na Inglaterra também, estudando, é brasileira e está aqui na Inglaterra. Tenho Eu contato vi com entrevista ela. delas, mas eu não sabia que ela estava aí. Que da hora! Uhum. Nossa, Deus, parabéns! Parabéns mesmo, salvou a vida de milhões. Porque logo depois do mapeamento, elas compartilharam o conhecimento. Então, você vê, isso caminha com o que o evento de economia de Francisco está se propondo, com o que o autor Ladislau Dalbor pensou como uma reformulação da formação de um economista, quer dizer, pensar em formar profissionais com um pensamento mais abrangente, que olha a todos, que incorpora a todos, mas que principalmente fique por conta de compartilhar ideias. Então, a humanidade está tendo êxito no combate a isso, porque houve pesquisa, desenvolvimento, estudos, cientistas, professoras, e depois foi compartilhando o mundo. Quer dizer, Cuba ajudou China conseguiu achatar a curva, já está conseguindo retomar suas atividades. A Alemanha, por meio de um pragmatismo e disciplina, e agora já está se predispondo a ajudar a França e Itália. Então, o foco está no compartilhamento de ideias, ações, iniciativas. Acho que nós estamos no caminho certo, mas alguns setbacks, né, alguns atrasos, quando você vê o pronunciamento do, do nosso presidente, mas isso também pode ser superado. Quer falar alguma coisa, Letícia, complementando o que a gente está conversando? Eu acho que, assim, esse vírus, ele está mostrando muita coisa para a gente, né? Primeiro que fronteiras são imaginárias, né? Está tudo muito conectado e nós estamos muito conectados com a natureza. Eu tenho falado nas últimas semanas que a gente não pode falar que a gente não mereceu isso, né? A quantidade de eventos extremos que aconteceu o ano passado, né? Os acidentes ambientais, principalmente aqui no Brasil, estava mostrando já que a gente ia entrar em colapso uma hora ou outra, né? E o sistema econômico dominante também está mostrando aí a todo momento. E eu acho que complementando o que a Pamela falou, a gente que está, né, na ciência, a gente também tem que aprender um pouco mais a se comunicar com a comunidade. Que eu vejo que a gente fica muito no nosso mundinho. E aí, o que conta para a gente? Publicação em artigo internacional. Aí a gente vai, publica na internacional e, tipo, o local mesmo não tem acesso, né? No laboratório que eu trabalho, a gente briga muito com isso, de fazer devolutiva das pesquisas. A comunidade num todo, ela precisa valorizar a ciência, mas a gente só valoriza o que a gente conhece. Então, sobretudo, eu acho que é uma ausência do Estado, né? Todas as falhas desse investimento, mas tem umas falhas nossas também, né? Acho que de como a gente se comunica com as pessoas, o que a gente está publicando para quem, né? Por quê, para quem, né? Eu acho que também, só que nós somos cobrados, então as agências de fomento também, eu acho que está até mudando um pouco, né? Que eu vi que a CAPES está mudando um pouco as formas de avaliação.
dela. Eu acho que esse vírus, né, além do caos, ele está trazendo muitos ensinamentos mesmo. Eu acho que não chegou numa hora boa, sabe? Primeiro que a gente vai para o evento e a gente vai levar um laboratório gigantesco de conhecimento. Falando que a Letícia está falando, e eu vejo muito disso. A gente só chegou, eu trabalho muito com comunidade... E perder agora, né, que um ano de saúde. É porque travou aqui. A internet da Letícia vai e volta, mas tudo bem. Eu trabalho, eu participo, né, de grupos de política e a gente conversa muito com o pessoal de comunidades, né, de assentamentos, de MTST, né, movimentos sem terra, sem teto e tal. E, assim, são pessoas com muita carência no quesito de acesso, mas tem um conhecimento gigantesco. A gente coloca o pessoal lá nas rodas e a gente aprende muito com eles, assim, muito mais do que qualquer academia. E isso que a Letícia colocou, da gente passar uma linguagem mais acessível para as pessoas, é realmente um defeito nosso. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu chamo meu pai e minha mãe e falo assim, eu converso com eles, explico, vocês entenderam? Se eles falarem que entendeu, eu acho que eu posso escrever, eu posso falar, porque não é desmerecendo o conhecimento de ninguém, mas a gente tem que entender que a população com que a gente lida é muito carente. Você comentou que você faz, a Letícia comentou aqui com a gente no privado, falou que faz trabalho com as rendeiras, né, com o pessoal da comunidade. Então, assim, conversar com elas e saber passar o conhecimento e aprender é extremamente importante. E aí que a gente barra as fake news, né? Porque quando esse negócio de elitização do conhecimento é que fez com que a fake news propagasse nas áreas mais carentes, né, da informação. Só para complementar essa linha, essa rodada, na primeira fala casou, né, as informações. Na primeira fala da Pamela e com a da Letícia, o importante também é a gente ter a clareza da nossa história como Brasil, né? Por mais que nós vamos por um encontro global, internacional, estamos passando uma crise internacional, a constituição de novas economias e novas formas de relacionar socialmente, né, e entra também novas formas do direito, que o direito também, ele tanto o conhecimento do direito também é uma importação americana e também a europeia, graças a Deus que o Rui Barbosa pegou a ideia do federalismo, que agora está dando certo. Porque se não fossem os governadores e os prefeitos, a gente teria uma situação pior, né? Então, para quem não está entendendo, ou seja, os governadores dos dois estados, principalmente mais afetados, do Rio e de São Paulo, tomaram a vanguarda de tomar uma decisão. E isso só é permitido porque nós vivemos no Estado federativo. Isso é muito bom, então deu certo. Uma outra questão boa que nós estamos vivendo também, que a divisão dos três poderes está funcionando. Então, ou seja, o poder legislativo está tomando a frente de muita coisa no Brasil. Também, então foi também uma outra ideia do Rui Barbosa que deu certo, mas é do Robespierre. Mas uma outra coisa, voltando para a economia, que as duas tocaram, né? Uma falou do conhecimento anterior e a outra falou do conhecimento local. A gente ter consciência, né, que no Brasil a forma como nós somos constituídos como cultura é diferente dos outros, né? E a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai criar novas formas e novos modelos para nós daqui para frente, porque vamos ter que criar, né? Vamos ter que sair dessa forma como estamos. Ou seja, é preciso tocar na ferida, é preciso assumir a nossa cultura, é preciso compreender o nosso passado para termos uma nova atitude. A Pamela falou que não sei o que fazer. Primeiro é reconhecer, nós temos uma mentalidade diferente, né? Querendo ou não, as elites, historicamente, dominaram, né, no Brasil. Isso é muito claro, né? Então, a gente acreditar que a independência, a proclamação da República, a proclamação das constituições do Brasil foi porque o povo quis, é balela. Então, tem que começar a ter uma compreensão
que nós sempre temos uma alternância de elites mandando no país. Então, isso tem que ser clareza. Independente de se você tem qualquer viés político no Brasil. Isso é fato, né? Independente de que partido que nós estejamos. Nós vemos que os partidos não funcionam mais ou menos agora, né? O que funciona é a pessoa, né? Então, as eleições locais, como prefeitos, governadores, deputados e tudo mais, não é a legenda que elege, de fato, sim a pessoa, né? Então, a pessoa muda de partido, sai de um partido, vai para outro, para ser eleita. Enfim, isso também tem que ser levado em consideração quando a gente quer um novo pacto social, né? Uma nova forma de viver, né? Uma nova construção também. E outra coisa que não só nós que estamos na academia, mas também todo o povo cidadão brasileiro não compreende que hoje tem muito mais mecanismos, tanto jurídicos e sociais, para representar diretamente, né? Para participar, para fazer pressão. Não é só bater panela, não é só fazer passeata na rua, tem outros mecanismos, né? Tem outras formas de pressionar. Então, é preciso também que esse conhecimento chegue e também que a pessoa tenha curiosidade de fuçar na internet, né? Dá uma bugada lá, procura os meios de canais, porque dá para entrar com ação popular, dá para fazer ação civil pública, dá para participar dos conselhos, dá para participar das audiências públicas. Então, assim, é preciso todos nós, né, utilizar esses canais. Eu acho que hoje nós temos muitos canais para ser utilizados, né, de pressão, não só a panela na janela e as passeatas e as greves, né, não tem só esses dois meios, existem outros meios e a gente precisa utilizar eles para fazer uma transformação, só para complementar a rodada. Continuando essa chave, quer falar, Ivan? Eu não sou economista, mas, a meu ver, acho que está mais do que provado que esse modelo de economia baseado na competição, né, tendo como pilar de desenvolvimento a competição, está mais do que ultrapassado. E acho que a gente tem que desenvolver uma economia colaboracionista, né? Eu acho que essa elitização da educação está diretamente vinculada a esse pilar de competição da economia, né? Acho que o conhecimento não é disseminado para mesmo boicotar as pessoas, não chegarem a certos cargos. E que eu acho que, a meu ver, numa economia colaboracionista não teria tanto essa disputa assim por cargos, entendeu? E eu sou simpático à economia circular, mas eu não acho que seja só fazer uma economia circular seria suficiente. Eu acho que, para mim, teria que acabar com a obsolescência programada das coisas, né? De como as coisas são produzidas. Acabar com essa obsolescência programada e criar demanda trazendo as pessoas que estão na base da pirâmide para a economia. Aí como? Aí existem várias propostas de renda universal, aí já é um outro assunto mais específico que acho que os economistas sabem muito mais do que eu também. Eu queria insistir nessa chave de econômica. Quer falar, Letícia? Eu quero. Só para complementar a fala do Alan, pensando assim, né, na internet tem tantas ferramentas, a pessoa precisa buscar isso e aquilo, mas no Brasil, no geral, a internet que a gente tem é rede social. É um grande problema. Tanto que as operadoras vendem a internet como rede social, né? Pacote de dados nas redes sociais. Então, eu acho que vai um trabalho de formiguinha mesmo para tentar desenvolver essa curiosidade da cidadania nas pessoas, porque não vai ser fácil. Porque a internet para a gente, né? A gente tem, né? Num país tão desigual, não é todo mundo que tem acesso a procurar na internet. E a forma como a internet ela foi chegando no Brasil por meio de só rede social fortaleceu muito a ignorância, sabe? De fake news, né? Fortaleceu muito essa corrente toda. Então, acho que a gente precisa fazer mesmo um trabalho de formiguinha. E quando o Alan estava falando também, eu tenho lido aquelas teorias da decolonização, né? Que a gente se desenvolveu muito baseado nos países europeus. E aí eu li um texto que é do Gabriel Garcia Marques, que fala a solidão da América do Sul. E nesse texto ele fala, né, por que a gente não pode
desenvolver da nossa forma, né? Por que todo mundo traz as coisas prontas para a gente? Não tem nexo isso, né? Então, eu acho que é muitas coisas para a gente ir até, sei lá, né? Desconstruindo, né? Desconstruir pensamentos, eu acho que é a ideia. É isso. Eu queria insistir nessa chave de uma economia para o Brasil, a gente refletir agora nessa rodada, porque nós todos, eu me coloco nós, que eu sou mineira, somos do Sudeste, mas eu estudo ainda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal, lá no Nordeste, e eu percebo que nós temos diferenças históricas muito grandes, desde a nossa colonização do país, a gente vê um potencial, por exemplo, um recurso natural que o Nordeste tem maravilhoso, as praias, um potencial turístico que ainda poderia ser maior aproveitado para gerar emprego e renda naquela região, e a gente vê uma falta de investimentos no desenvolvimento daquela região, por exemplo, e a gente ainda vê muitos problemas como o trabalho infantil, a precarização da mão de obra. Não tá reclamando, a gente ama morar no Nordeste, foi uma experiência maravilhosa, mas a gente precisa mostrar as diferenças que a gente tem, né, enquanto país. As regiões do país, elas têm perspectivas diferentes. O desenvolvimento, né, um dos grandes economistas do Brasil foi Celso Furtado. Celso Furtado é nordestino. E ele sempre mostrou isso nos livros dele, essa diferença do desenvolvimento do modelo econômico no Brasil. A gente tem diferenças. Quando a gente fala do Brasil, a gente pode falar Brasis, né? No plural, são vários Brasis em um só. A gente tem os modelos do norte, por exemplo, o modelo que a gente precisa desenvolver de economia, de soluções para o norte, precisa passar muito pela questão ambiental, por causa da Amazônia, que a gente não pode fugir de um desenvolvimento lá no norte que ele não preserve a floresta. Não dá para pensar um modelo de desenvolvimento lá que não caiba à Amazônia. Então, a gente tem que pensar no sul do país, que também tem suas peculiaridades, tem suas diferenças, no centro-oeste, como a gente vai coordenar isso? A gente tem a nossa Constituição, a gente tem esse pacto federativo, como coordenar, como crescer, como fazer com que a gente consiga fazer um país que seja desenvolvido para todos. A gente podia refletir um pouco mais sobre essa questão das nossas regionalidades. Primeiro, eu amo o Nordeste, só que eu fui para o Nordeste várias vezes, na verdade, toda vez que eu tirava férias, eu ia para o quê? Para o Nordeste, apaixonado, conheço Natal, acho uma cidade fantástica, conheço algumas outras regiões no Sul, conheço o Sul, Sudeste, tô bem rodada por aí, né? Eu não conheço o Centro-Oeste, tenho muita vontade de conhecer, mas ainda não tive oportunidade. É aquilo que eu acho o seguinte. Primeiro, esse modelo colonialista que a gente teve e esse pensamento de sobrepor, né? Infelizmente, nós do Sudeste, e eu vou falar no plural, não de uma maneira pejorativa, mas a gente tem uma tendência de colonizar, né? A gente acha que nós somos melhores, e aí eu estou generalizando, mas só para ficar mais fácil de entendimento, e a gente menospreza os problemas dos outros, das outras regiões, né? A gente olha muito para o nosso umbigo. Então, nisso, esse modelo, né, quer dizer, nós fomos colonizados pelos europeus, e aí depois nós colonizamos, exploramos o Nordeste, exploramos o Norte, o Centro-Oeste, e a gente simplesmente ignorou os problemas, muito dos problemas. Mesmo as políticas públicas, aquelas que foram feitas inicialmente para uma melhora da economia, né, a melhora social, a princípio, ela foi aplicada primeiramente no Sul e no Sudeste, né? Então, assim, lá no início dos anos 90, as primeiras políticas públicas, elas começam no Sul e Sudeste. Só depois elas são expandidas para o Norte e para o Nordeste. Inclusive, mesmo Minas Gerais, que é um estado muito grande, as cidades do norte, lá com a divisa com a Bahia, elas têm diferenças gigantescas do pessoal aqui do sul de Minas, né, de Pouso Alegre, de Araxá, Varginha, que está mais perto de São Paulo, que são cidades mais desenvolvidas. Então, eu acho que pensar um novo modelo econômico é pensar realmente por região. Acho que não dá mais, pelo menos na minha opinião, não dá para a gente pegar um modelo para o Brasil. A gente tem que pegar modelos para os Brasis. Não quer dizer que a gente vai se separar como
algumas regiões desejam, mas eu acho que tem que pensar em modelos econômicos muito mais regionais. Quer dizer, eu tenho uma exploração de trabalho infantil, eu tenho uma miséria. Tem uma cidade eu não vou lembrar, mas é no Ceará, que o IDH dela é 0,111, menor do que o da Nigéria. Então, assim, como trabalhar uma política pública para uma cidade que tem um IDH menor do que o da Nigéria, quando você vai numa cidade, eu vou falar aqui no sul de Minas, tem um IDH próximo da Noruega. Então, não dá para ficar imaginando uma política, uma economia, um modelo de desenvolvimento que seja nacional. Eu acho que tem que pensar nessa questão da regionalidade. E falou de Celso Furtado, esse é o ano de centenário, né, gente? Vamos deixar uma homenagem aqui para ele. Eu acho um pouco complicado, né, eu falar de outros estados e outras regiões, né? Então, eu queria refletir um pouco mais sobre a minha cidade, onde eu fui criado, no sul de Minas, né? Que tem a pretensão natural de desenvolver na agropecuária, né? Então, e foi a minha infância também, né? Então, eu trabalho dessa forma. O que eu não consigo, primeiro eu vou introduzir e depois refletir. Então, uma política que teve lá na minha cidade, que eu achei interessante, né, quando minha mãe era vice-diretora da escola estadual, que uma proporção da refeição das escolas públicas, elas teriam que ser feitas para o produtor local. Então, ou seja, a escola, ao comprar as merendas, ela tinha que comprar ali da região, ou seja, da minha cidade ou das regiões vizinhas ali. Isso foi interessante porque forçava, né, primeiro a escola a comprar, né, e também fomentar ali localmente, né. Mas uma outra questão que agora que eu fico também, eu fico meio assim perguntando ainda também, né, como que pode, né, os nossos lá, vou pensar lá porque, né, é uma realidade como exemplo. Alguns supermercados, eles compram frutas, legumes e tudo mais aqui do CEAGESP de São Paulo. E isso, hoje, né, agora, né, pensando em tudo isso, eu fico, é uma coisa estranha, não é? Assim, pensar que a própria refeição da cidade local, ela vem de uma outra região, sendo que nós temos terra para plantar, né, lá em Cambuí, temos espaço para criar gado, enfim, para criar questão de animais, para corte de carne. Nós tínhamos antes um matadouro, né, enfim, não quero polemizar essa questão quem é vegetariano não, mas é só para exemplos de economia, tá, gente? Porque hoje o movimento vegano também está forte. Mas nós tínhamos lá um matadouro e hoje não tem mais. Então, assim, para se conseguir abater um animal, você tem que mandar para uma outra cidade. Ou seja, você paga o transporte para o animal ir, depois tem que pagar o transporte para a carne vir, entendeu? E isso não tem mais. Então, assim, como pensar, como retomar isso? Uma coisa que já tinha na cidade, que era o matadouro, que era no centro da cidade, né, que era a periferia, depois foi transferido para outro lugar, e depois voltar para isso também. Então, é uma coisa que nós temos realidades meio deslocadas também, né? Agora, uma outra questão, esses exemplos eu coloquei, né, para vocês verem como é desconexo as coisas e como as coisas podem retomar, e as soluções estão ali mesmo, na própria cidade. Talvez desenvolver uma política local para incentivar os produtores locais para que se tenha renda, trabalho e tudo mais. Uma outra questão também, agora já mudando para uma cidade grande, né, então vou falar de São Paulo. São Paulo, nos 15 anos que eu moro aqui, coisas que eu estou vendo que é muito fantástico que estão acontecendo essa questão da gourmetização foi bom de um lado porque os bairros estão começando a fabricar suas próprias comidas e seus próprios moradores de outros bairros ou do mesmo bairro estão indo consumir essa comida, ou seja, não estão mais comprando comida pronta ou indo nos grandes fast foods. Então a gente está vendo também que há uma mudança na relação com a comida. Então, só introduzindo uma reflexão, é que aqui a gente vê isso também. E nas favelas, né, não é favelas, mas nas periferias, eu não vivo lá, né, não estou lá, mas eu faço muito parte, eu estou muito próximo do terceiro setor e também economia de impacto social.
o que a gente vê é muito iniciativas locais. Então, festa local, produção de roupa local, cultura local. Então, a gente fala, a cultura negra, principalmente o movimento negro aqui em São Paulo, é muito forte, né? Eles estão desenvolvendo. Os refugiados que aqui chegam, os migrantes também, eles também desenvolvem a sua própria economia, no sentido de produção de comida, produção de refeição, produção de roupa, produção de cultura, eles conseguem desenvolver também. E também há espaço em alguns centros culturais, como o SESC, Itaú Cultural, SESI, enfim, outros espaços culturais, até mesmo espaços culturais locais, que eles desenvolvem a sua própria cultura. E isso, que ele não gera uma economia para o evento, entendeu? Então, bebida, comida, enfim, isso gera também. Então, são exemplos concretos que já estamos vivendo, né? E são modelos que nós estamos vivendo que podemos usar, né? Não como molde, mas como entender melhor, até aperfeiçoar, enfim, que já está acontecendo. Isso é bacana. Eu o meu ponto de vista converge para isso. E o que o Alan falou, em termos de participação popular, conteúdo local, compartilhamento de informação, se fossem dados ganhos de escala para essas ideias, né, essas ideias aflorando por todo o país, quer dizer, a gente tem uma população hoje que infelizmente não sabe a origem, ou pode-se dizer no total, não sabe a própria história, como que a escravidão foi abolida, como que se deu os primeiros processos de industrialização do país, como que foi formada essa elite hoje que decide decisões a níveis municipais, regionais, nacionais. Quer dizer, por meio de um desenvolvimento de capital humano, a gente poderia vir a ter desenvolvimentos desses Brasis, e isso demoraria. Tá? Desenvolvimento de capital humano é um projeto para 10, 20 anos. Eu estou falando isso com base no que a gente já viu em sala de aula, que a Coreia do Sul experimentou na década de 80, para surtir efeito no início dos anos 2000, para daí se tornar a potência que está se tornando hoje. Você pode perceber pelos carros que eles desenvolviam na década de 90 e os carros que eles estão desenvolvendo hoje. Então, e aí eu faço questão de exemplificar com a Coreia do Sul, porque lá atrás, na década de 80, quando nós tínhamos militares no governo, esses persistiram em tentar desenvolver o país pelo crescimento da produtividade dos gastos, eles achavam que valia a pena crescer a qualquer custo, enquanto que você tinha uma Coreia do Sul investindo em capital humano, em educação, com a curva de crescimento de produtividade bem achatada, bem demorada, para daí, depois da década de 90, no início dos anos 2000, dar uma convergida para o alto e hoje se tornar a nação que é. Então, assim, eu acho que parte muito pelas premissas ou propostas que esse evento Economia de Francisco pensa em discutir, que é desenvolvimento de capital humano, compartilhamento de informações, transparência, participação popular. Isso acontece muito aqui em Belo Horizonte e eu acho que podia ser dado escala para todo o país. Eu queria colocar só uma observação com relação à questão que o Alan colocou. Inclusive, Alan, tem gente que compra de São Paulo e de São Paulo vai para Montes Claros. Então, assim, é aterrorizante. Tem de BH também, saindo de Ceasa e saindo de São Paulo. A gente está falando de compartilhamento de informações, tem um prêmio que acontece em Minas Gerais, eu vou falar porque eu sou jurada do prêmio, esse ano vai estar acontecendo novamente, né? Mas eu vou falar de uma experiência passada, tem uns 2 anos, que é o prêmio de boas práticas da Associação Mineira de Municípios. Claro que eu acho que tem a questão de divulgação deveria ser maior e tal. Não entrando neste mérito da divulgação, porque eu acho que realmente ainda peca um pouco, mas eles fomentam, né, que os municípios apresentem propostas de melhoria de desenvolvimento econômico. E as 3 melhores serão premiadas. Eu acho interessante que, como coordenadora e como eu que voto, né, a gente tem uma comissão no Conselho que a gente vota, quando eu recebo os projetos, tem muito projeto legal do interior, mas muito. E eu vou te falar um negócio,
Eu não recebi nenhum das grandes cidades de Minas Gerais. Não recebi nenhum. Agora que esse ano teve governador Valadares, mas assim, eu não posso falar do projeto deles. Mas da etapa anterior, eu não tive nenhum projeto de grandes cidades, só projetos do interior. São projetos fantásticos. Você olha assim, você fala assim, cara, que fantástico, isso aí tem que ser espalhado. São ideias de moeda local, de crédito local, são ideias de melhor modelo de gestão no sentido de fiscalização, de modernização. Você pega uma cidadezinha, tem umas cidadezinhas assim, desse tamanhozinho, assim, que eu falei, eu vou mudar para lá, porque são cidades com padrão de vida gigantesco, maravilhosos, e são projetos que eles mandam e assim, é fomentado com isso. Vamos mostrar um projeto legal, que vocês vão ganhar um prêmio. Cara, a gente pode usar a competitividade para o lado positivo, né? Não precisa, claro. Desculpa, gente. Tem regras, né? O projeto tem que estar sendo executado e tal, tem algumas regras. E eu acho que isso tem incentivado cada vez mais, a gente recebe várias outras cidades, as cidades se empolgam, ela escreve num ano, daí 2 anos ela quer se inscrever de novo, ela quer outro projeto. Então, eu acho que incentivar, igual o Alan comentou, assim, a produção local e tal, tem muita coisa, tem muita ideia bacana. E se a gente usar a questão de colaborar, né, igual Belo Horizonte está crescendo de maneira exponencial com atividades, seja o carnaval, que vamos ressaltar que é o melhor do Brasil. Desculpa, Rio de Janeiro. Já está na minha agenda, viu, do ano que vem. Eu eu acabar em Salvador, o carnaval, porque eu já passei no Rio, já passei no Recife e Olinda, já passei em Cambuí, né, porque eu fui criado no carnaval, agora minha próxima lista é BH, porque São Paulo vem para BH, porque eu sou suspeito para falar, gente, porque eu vou todo ano. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas coisas nessas questões da economia local que a gente pode estar estimulando, e a gente tem muito exemplo bacana já acontecendo, né? E o problema é disseminar a informação. Sobre o que o Chris citou sobre a Coreia do Sul, um exemplo gritante é a Samsung, né? Que é uma multinacional que não produz só celular, produz tecnologia em geral e tem um puta de uma renda, né? E sobre a questão do desenvolvimento local, dos produtores locais, eu ia citar esse mesmo exemplo dos bancos comunitários, né, das moedas locais, que, por exemplo, o Banco Palmas, do Nordeste, é pioneiro, né? E tem a ideia inicial do projeto é exatamente isso: com a pessoa ganha moeda local, então ela é obrigada a gastar no local, e aí isso favorece os produtores locais também, né? Tipo, ao invés de ocorrer uma evasão, né, daquela moeda para outros lugares, ela é obrigatoriamente gasta naquela região, né? Gente, então agora vamos falar sobre as vilas temáticas. Cada um aqui, nós nos inscrevemos para o evento. Oi, Alan, não estou te escutando. Alan? Acho que o Alan ficou mudo. Desculpa. Vocês podem ir falando e eu vou subindo aqui no chat, que eu gosto de interagir, tá? Pode ser? Tá bom. Vocês entenderam? Olha, não, cortou. Eu vou subir em inglês, depois eu subo em português, depois eu subo em espanhol. Tudo bem. Então, nós nos inscrevemos para o evento. Multilínguas ele. Achei poliglota, achei super chique. O material está pronto, eu só vou fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Vocês vão falando, depois eu vou jogando. Achei super chique isso, assim, bem poliglota. Nós nos inscrevemos para o evento, fomos selecionados, nós estaremos juntos com vários prêmios nobres, com pesquisadores seniores. Se Deus quiser, queremos muito, estamos bem ansiosos, Papa Francisco, queremos estar juntos com você também no evento em novembro, Papa. Mas em alguns momentos nós estaremos trabalhando em laboratórios, em vilas temáticas, que eles estão chamando de aldeias, onde realmente é um trabalho colaborativo. Os jovens, eles vão estar, assim, nesses momentos separados, para que a gente realmente consiga trabalhar em aspectos que são mais afins àquilo que a gente estuda ou aquilo que a gente trabalha hoje.
Então, nós aqui fomos selecionados para vilas temáticas diferentes, escolhemos. O Ivan escolheu também, né? Como que foi, Ivan? Você vai escolher depois? Não, então, eles falaram que vão me enviar depois, de acordo com o meu diploma. Mas aí, não sei, provavelmente deve ser Finanças e Humanidades. Não sei qual vai ser. Ah, sim, é porque a gente teve um período que todos nós poderíamos escolher, só que eram por espaços. Então, assim, algumas vilas temáticas foram muito disputadas, por exemplo, políticas para a felicidade, a economia mulher também foi muito disputada. Então, os jovens que chegavam primeiro, eles pegaram essas vagas nessas vilas temáticas. Que eu Quer entendi, falar? eu acho que era 170 vagas por vila. Não sei se vocês entenderam assim também. Eu captei a mensagem. Então, quando eu entrei para escolher, eu já tinha uma escolha de vila desde o dia 24 até todos os dias do evento, eu já ia trabalhar naquela vila. Então, quando eu entrei, tinha menos vagas, porque menos pessoas iam para o pré-evento. Mas é por isso. Então, quer falar? Quem quer falar primeiro da vila que escolheu? Letícia, quer falar da economia mulher, economy is woman? Como que vai ser essa vila temática? O que a gente vai conversar? Qual vai ser o tipo de diálogo que a gente vai falar nessa vila? Nessa vila, a principal proposta, né, é discutir como que a mulher pode se inserir, a mulher facetas, né, porque a mulher é mais que uma rotina, né, fora do trabalho. Então, discutir formas de economia que coloquem as mulheres em cargos de liderança dentro das suas funções, discutir boas práticas para que elas equilibrem, para que nós, mulheres, né, que a gente consiga equilibrar a nossa vida pessoal com a vida profissional, novas formas de liderança, né, fugir um pouco do tradicional, porque eu acho que o momento pede, novas estruturas de empresas também. Eu acredito que essa vila será muito rica, assim, eu escolhi ela porque eu acredito muito na economia para a mulher, né? Eu acredito muito na economia feminista. E eu acredito que vai ser um espaço muito proveitoso em relação a isso, né? E a questão de gênero na economia é algo pouco abordado, se a gente for ver, né? E é isso. Tem mais alguma coisa que eu Eu poderia peguei abordar? aqui Não as sei. palavras-chave da sua vila, são empreendedorismo feminino, assistência, equilíbrio de vida profissional, liderança feminina, inclusão. Eles colocam algumas perguntas, como podemos contribuir para promover o reconhecimento total das capacidades das mulheres, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos países mais desenvolvidos, vão falar sobre a divisão de tarefas, gerenciamento dos recursos, do tempo, e isso que você falou sobre essas soluções. Ontem eu fiz aqui nesse canal uma live de igualdade de gênero, e nós falamos, inclusive, sobre a questão do cuidado das mulheres nesse tempo de crise do coronavírus, porque, por exemplo, a gente pode estar numa situação de uma mulher que ela cria um filho sozinha e agora ela tem que fazer home office e cuidar do filho. Então, a mulher não estaria sobrecarregada ali no cuidado? Como que as mulheres estariam vivendo nessa situação de pandemia? E algumas mulheres, por exemplo, estão ali dentro de um espaço doméstico que elas poderiam estar mais suscetíveis a vivenciar a violência doméstica. Isso foi um documento da ONU Mulheres que saiu ontem, também ontem no dia 24 de março. Então, assim, são questões que a gente precisa realmente pensar, e igualdade de gênero tem tudo a ver com a economia de Francisco. Com certeza. A violência doméstica aqui no Brasil aumentou desde que a quarentena começou. Os números no Rio, principalmente, são exorbitantes. Eu estava dando uma olhada ontem. Essa questão de várias jornadas e de que acreditar que é nato, né, na gente o cuidado, não que eu não acho que não seja, porque eu até acredito que a gente tem uma sensibilidade, mas talvez pelo que a gente foi construída. Mas pensar na gente todo o cuidado com a família, com a casa e com as roupas e tudo é muito difícil, né? Muito difícil. Então a gente precisa realmente discutir isso, construir novas relações, até relações mesmo, né? Sim.
Cris, você quer falar um pouco sobre a vila temática que você se inscreveu, a Finança e Humanidade? Ivan, se você quiser colaborar também, falar um pouco sobre essa vila temática, vocês dois? Se você quiser, eu falo. Tem alguém aqui que vai falar sobre Business in Transition? Negócios em transição? Ainda não. Porque qualquer Por coisa. quê? Sua segunda opção foi essa vila? Isso. Se quiser, eu falo sobre essa e o Ivan fala sobre finanças se ele quiser. Sim, deixa eu só achar aqui, ó. Finanças e Humanidade. Qual era a sua primeira opção, Ivan? Essa vila temática? Não cheguei A escolher. a escolher as opções. Ah, sim. Mas essa Finanças e Humanidade, acho legal a gente falar dela, que ela, nessa vila temática, as palavras-chave são investimento de impacto para o bem, financiamento e exclusão de capital, compartilhamento, financiamento sustentável, a natureza como um bem comum, a democratização das finanças, vai falar sobre educação financeira, e aqui tem um trecho da Laudato Si, esse documento que eu estou usando como base é um documento do próprio da Economia de Francisco, que eles compartilharam conosco para a gente poder fazer a escolha consciente das vilas temáticas. Vou ler esse trecho da Laudato Si, ele fala assim, olha, o Papa escreveu, parar de investir nas pessoas a fim de obter maiores ganhos financeiros de curto prazo é um mau negócio para a sociedade. Que às vezes a gente quer realmente visa só o lucro, né? A gente quer ganhar só o lucro. E nessa vila vai abordar a regra de ouro das finanças e da economia em busca das melhores propostas e melhores práticas. Vai falar sobre a confiança, essas relações de confiança, que a confiança é fundamental para investimentos que trabalham para o bem comum. E aqui está falando que essa confiança é fundamentada na conexão humana. Então, essa vila é muito interessante. E você quer falar sobre Business Transition, Cris? Por mim, pode ser também. O que vocês determinarem, estamos aí. Essas duas vilas têm muito a ver, os assuntos abordados por elas convergem em muito para o que eu vi em sala de aula no curso de Economia na PUC, sobre, historicamente, no Brasil, isso em algumas questões vai para o mundo também, mas eu vou focar no Brasil. Empresários confundirem CNPJ com CPF, a renda ser mal distribuída, tendo a ver com o que o Ivan falou mais cedo sobre uma colaboração. Muitas vezes a informação ela não ser compartilhada justamente com esse propósito para gerar uma assimetria de informações para se gerar uma arbitrariedade, uma oportunidade para uns ganhar mais do que os outros. Isso é visto historicamente no Brasil, historicamente no Brasil em decorrência disso, dessa assimetria de informações, dessa falta de responsabilidade social nas tomadas de decisões, a população é que acaba pagando o preço, acaba ficando marginalizada do centro das questões ou dos resultados adotados pelo centro. Então, a gente vê em sala de aula, por exemplo, que empresários têm dificuldade de entender lucro e caixa, lucro líquido e fluxo de caixa. Isso, na prática, quer dizer o quê? Que muitas vezes eles não concebem a ideia de abrir mão de ganhar para se manter. Em época de coronavírus, não faz sentido o empresário pensar em faturar ou lucrar. Faria sentido ele pensar em manter, não perder, principalmente quando o assunto é vida, porque vida não tem volta. Então, essas duas vilas vão reunir temas que vão tratar em muito de algumas razões para a renda ser mal distribuída na história do Brasil. Então, foram vilas que eu escolhi por causa disso, em razão de toda a bibliografia do curso, em razão do que foi visto em seminário, palestra, lá no próprio Corecon, com a Pamela e o pessoal do Corecon Acadêmico, porque tem a iniciativa feminina lá também, do Corecon Mulher, que tem a ver com essa vila de economia mulher ou economia e mulher. Então, do que eu vi de iniciativa desse evento para tratar desse assunto,
está em tentar humanizar mais as decisões tomadas em prol do capital. Quer dizer, não é justo o capital beneficiar a si próprio, sendo que quem contribui para a geração dele é a própria população em si, e no final do processo ela acaba ficando marginalizada dos resultados gerados por meio disso. Isso não é justo. Então, pense aí com esse evento e a oportunidade de debater esses assuntos, tanto finanças e humanidade, quanto negócios em transição, essa tentativa de humanizar mais as decisões. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época hoje que falta de responsabilidade social nas decisões estão custando vidas. A gente viu isso em Mariana, depois a gente viu isso em Brumadinho, a gente viu isso com o CT do Flamengo que pegou fogo, a gente viu isso com 2 edifícios que caíram no Rio de Janeiro, construídos por milicianos, que por meio da intimidação, por meio da ameaça, não permitiam que se fossem feitos os devidos laudos ou avaliações técnicas sobre a estrutura, o edifício em si. Então, assim, decisões hoje estão custando vidas. Então, eu vejo a oportunidade de participar dessas 2 vilas nesse sentido, de tentar compartilhar informações para tentar trazer um pouco mais de cunho social por meio do debate e do resultado que vier a ser gerado. Eu tive uma epifania na vida quando eu percebi que pensar coletivamente não me impede de alcançar sonhos pessoais ou individuais. Porque quando eu penso coletivamente, eu penso muito mais por uma ótica de redução de risco, muito mais por uma ótica de compartilhamento de boas ações, de trazer pessoas da margem da sociedade para o centro. E isso, esse cenário onde que seria minimamente bom para todos, acaba sendo bom para mim também. E a partir de um cenário assim, que habilidades específicas podem aflorar com maior naturalidade, com menor esforço. Quer dizer, quantos artistas residem na favela? Quantos futuros doutores, pesquisadores? Quantos bons empresários? Eu trabalhei como garçom para poder pagar a reta final da faculdade e eu ficava abismado com a quantidade de pessoas, de talentos mal aproveitados, vamos dizer assim. Então, essas 2 vilas vão tratar de uma inclusão social por meio de temas específicos, né? Negócios ou finanças. E aí, ao meu ver, elas vão puxar para um lado mais de responsabilidade social por trás de toda e qualquer questão em torno delas, né? Então, e aí, resgatando o que o Ladislau Dalbo falou sobre a necessidade de se repensar a formação do economista. A PUC já estava conversando isso muito antes da iniciativa do evento. E ela estava preocupada, porque a quantidade de alunos que estavam saindo de sala de aula e entrando no mercado, no setor bancário, no mercado financeiro, e se esquecendo de concepções ou de ideias de distribuição de renda, de zelo pelo próximo, de apreço. Então, ela já estava cogitando isso. Esse evento está sendo muito oportuno para dar escala para essa concepção de repensar a formação do economista, porque é grande a quantidade de economistas que formam na PUC, por exemplo, sem ter visitado um acampamento do MTST, por exemplo, sem ter trabalhado num projeto social, sem ter tido um contato com alguma comunidade ou alguma representação social. Então, assim, isso é preocupante, e que tem a ver com o que a Letícia falou bem mais cedo. É isso que nós estamos vivendo hoje, não é à toa, é uma tragédia anunciada que vinha de anos ou décadas, não é nem só por uma questão de falta de investimento, mas era por falta de empatia, falta de consciência para com o todo, e aí culminou nessa tragédia, né? O Alan fez doutorado na PUC São Paulo e o Cris faz economia na PUC Minas. Então, nós temos 2 pessoas da PUC aqui nessa live. Você ia falar uma coisa, Ivan? Não, é complementar o Cris, que a gente vive num modelo econômico que valoriza mais o dinheiro, né, do que a qualidade de vida das pessoas, né? E eu acho que uma das propostas em relação a como a finança, né, do modelo está montada
é redução mesmo da carga horária de trabalho, auxiliado com uma renda básica universal, tipo, mas aí para isso teria que ter um Estado forte, além de ter um setor privado, tem que ter um equilíbrio, né, entre o setor privado e o Estado. O Estado não pode ser totalmente ausente, como é hoje, entendeu? E o lance das moedas sociais, eu acho que vem também para complementar isso, porque vai gerar renda no local, a produção local, vai reduzir custos de logística, por exemplo, né? E eu acho que o encontro vai ser ótimo e a gente pode ter muitas ideias, porque também tem que pensar como vai ser feito, né, essa distribuição de renda, por exemplo, vai taxar grandes fortunas, como vai ser feita essa reforma, né? Tributária. É muito complicado, tem várias questões. E uma das questões mais polêmicas assim, seria o mercado financeiro. Em toda crise tem grandes investidores ganhando, né? Porque tem a opção de você investir contra o mercado, né? Então, tipo, tem um tombo enorme na bolsa, mas tem a galera que está ganhando com a queda, entendeu? Então, será que não seria uma boa ideia acabar com os ursos, né? Com os bears, que eles chamam, né? Acabar com essa opção de short selling. Então, são várias questões que têm que ser debatidas e repensadas, né? Para poder criar um modelo mais humano mesmo, né? Alan, você quer falar sobre a vila temática que provavelmente vai participar, que é gás carbônico de desigualdade? Só um detalhe, porque assim, parece que eu vou falar sobre gás carbônico, mas não tem nada a ver. Não? Não, porque quando perguntam para mim que vila que eu vou participar, eu falei, bom, CO2 e desigualdade. Você vai falar sobre gás carbônico? Eu falei, não. Depois, quando estiver lá, eu quero perguntar por que colocaram o tal do CO2. Só uma ênfase, né? Porque esse vídeo vai ficar gravado, daí você vai subir, né, Tamires? Eu acho que depois serve também para didática, porque tem muitas pessoas que estão me acompanhando no Instagram e perguntam, onde vai ter encontro, onde vai ser o quê, como está funcionando, qual é o material, né? Só uma nota explicativa, é o seguinte, gente, a Economia de Francisco não tem material, tá? Sim, então vamos ser honestos, não tem material, a gente vai construir material lá em Assis. Nós somos do material. Não, o que nós temos, desculpa fazer esse corte, mas eu acho muito importante, tem que ser honesto com as pessoas que estão escutando, né? Porque a gente fala muito e tal. Então, o que existe hoje, gente? Né? Nós aqui, depois, quem vai assistir depois em casa, as pessoas estão indo com as suas experiências e as suas formações. Então, nós temos economistas que vão levar os seus conhecimentos, os acadêmicos e depois os empreendedores. Os empreendedores são várias pessoas que têm experiências, né, como ativista ou como empreendedor de alguma forma. Então, eles vão levar essa experiência e lá em Assis nós vamos partilhar. Então, vai ter várias experiências, várias teorias. Então, vamos por partes aí, né? E a gente está construindo realmente, né? A gente está fazendo pontos de conexão e com isso a gente vai trabalhar bastante lá depois. E também é um processo, né? Quando o Papa convocou todos nós a se inscrever primeiro, depois convocou o evento em março do ano passado, se iniciou um processo. Então, a gente está pensando, estamos debruçando sobre o tema, providencialmente, não é como diz Dom Helder Câmara, né? Nada é coincidência e tudo providência. Nós estamos vivendo vários fatos, tanto no Brasil como no mundo, que nós vamos levar para debater. Então, ou seja, a gente não vai refletir um pacto lá em Assis do nada. Então, a gente teve várias situações que o Cris comentou, as meninas comentaram também, e lá nós vamos discutir. Agora temos aí um caso bem latente. Então, nós vamos passar dessa pandemia, a pandemia vai embora, mas a crise econômica ela vai perdurar por um tempo, e nós vamos estar vivendo essa crise econômica latente lá em novembro. Então, a vila temática que eu me inscrevi, que eu acho que tem mais a ver comigo, apesar do nome ser estranho, que é CO2 e desigualdade, na verdade, ela vai debater principalmente a questão das desigualdades, né? Então, a palavra-chave dela
desigualdade, né, e desenvolvimento no sentido, assim, de compensar essas desigualdades. E eu falo isso porque eu pensei no meu projeto de doutorado, né, que eu acabei de ingressar, e eu vou pesquisar sobre direito e desigualdade, né, então eu me inscrevi e vou de peito aberto porque vamos ver o que nós vamos discutir. Então, vai ter mais 100 jovens no meu grupo e nós vamos debater, debruçar, tal. E isso porque, quando eu estava fazendo a minha pesquisa no mestrado, me apareceu muito a omissão, principalmente na área tributária, né, no direito tributário, porque eu tive que falar sobre o terceiro setor. Então, o terceiro setor é um setor muito multidisciplinar, né? Então, eu trabalho com direito tributário, enfim, várias áreas do direito, mas também várias áreas do conhecimento. E uma das coisas que eu fui percebendo, muita omissão quanto à questão da tributação, né? Muita questão, na própria doutrina, eu via isso como omissão, assim, nos capítulos dos livros, não aprofundava, né? Se fala mais de prescrição e decadência. Então, para vocês entenderem, quando se fala prescrição e decadência em tributo, é não pagar. Então, é não pagar e enrolar o processo tributário, entendeu? Então, é uma questão que me chamou muita atenção. E também estive muito próximo com as pesquisas, divulgação de pesquisas sobre desigualdades, como da Oxfam. Nós temos aqui a Rede São Paulo, a Rede Nossa São Paulo, que faz uma pesquisa bem mapeada da grande São Paulo sobre as desigualdades em todos os níveis, de comida, criança, casa, enfim. Isso também me chama muita atenção. E eu, assim, só para vocês entenderem, eu sou do núcleo de direitos difusos e coletivos, e basicamente trabalho com direito do consumidor, direito do meio ambiente, que são os carros-chefes, e processos coletivos, né? Então, processos judiciais de grande massa, né? Para vocês entenderem. E a gente... direito difuso, Alan? Então... Fala nossa língua. Não, difusos e coletivos, né, é uma área do direito que estuda essas relações de consumidor e meio ambiente. Então, por exemplo, o caso de Mariana, vamos lá. Caso de Mariana, o desastre, ele tem um impacto coletivo, ou seja, lá a região de Mariana tal, é determinado. Só que algumas repercussões a gente não tem como determinar a pessoa, entendeu? Então, por exemplo, a queimada que teve na floresta amazônica, ela é compreendida como a queimada se deu e os impactos, ela é difusa, porque você não consegue determinar quem vai sofrer com aquele impacto. Esse dano indeterminado é trabalhado no direito difuso, e nós temos toda uma tutela dentro do direito para proteger isso. Então, na relação de consumo, por exemplo, uma fábrica, igual o caso da cerveja lá em BH, vamos pegar o caso de BH da cerveja. Nós temos alguns casos específicos que as pessoas morreram e passaram mal, certo? Mas nós também não temos a compreensão das outras pessoas que não estão determinadas, né, mapeadas. Então, isso é trabalhado no âmbito do difuso. Difuso é aquele que você não consegue determinar a pessoa. E o coletivo, na teoria do direito, né, no direito do difuso coletivo, você consegue determinar pelo menos o grupo. Então, nós temos uma legislação, né, nós temos uma legislação específica para isso no Brasil, para reparação de danos, e também uma logística hoje, uma teoria do direito para pensar sobre essas reparações, né. Não somente reparação, mas de prevenção. Eu gosto mais também de trabalhar na dinâmica da prevenção. Então, o que a Letícia faz de estudos com o meio ambiente, ela mais, acho que é na área da prevenção, né, Letícia? E depois a gente trabalha na dinâmica de que isso a gente não consegue determinar. Então, a gente trabalha na proteção dos direitos difusos coletivos. Então, tudo que a gente está debatendo, de primeiro momento, a gente não consegue determinar as pessoas que são impactadas. Então, isso é muito direito difusos e coletivos, né? Então, isso... Olha, vocês estão me ajudando a fazer já um artigo. Então, isso trabalha muito nessa dinâmica. Então, os impactos que nós vamos sofrer hoje com a crise do coronavírus, econômicos e também da pandemia da saúde pública, eles são totalmente difusos e coletivos. A gente não vai conseguir determinar. Então, por exemplo, cabem muitas ações coletivas para que o Estado tome alguma atitude específica, por exemplo.
O Estado pode ser local, federal, tudo mais. Quem pode promover essas ações? Olha que legal. As ONGs, né? A gente conhece no Brasil como ONG, né? Que são as organizações não governamentais, mas juridicamente falando, elas são associações. Associações sem fins lucrativos têm muito poder de poder entrar com ações judiciais e até mesmo de negociações para fazer alguma coisa para o coletivo. Então, a importância se dá hoje de se construir associações, cooperativas, fundações sem fins lucrativos também, elas têm legitimidade para defender interesse público, né, que as pessoas conhecem, né, o interesse social também, né? Então, essas são formas de se envolver. Enfim, aí acho que posso passar a palavra. Se deixar, eu vou falando, porque eu gosto muito dessa área. Eu acredito Eu queria ouvir agora sobre o Management and Gift, negócios e dom, gestão e dom, que é a vila temática que você se inscreveu. Então, eu já formei tem uns bons anos, né? Não vamos falar a quantidade, porque senão é complicado, né? E na época que eu formei, na verdade, quando eu entrei na faculdade por uma bolsa, diferente dos nossos amigos aí que são da PUC, eu não formei na PUC, eu formei na concorrente da PUC, na Newton, e aí eu formei com uma bolsa de estudos, falei sobre o papel do Estado no desenvolvimento econômico e social. Na época, eu fiz um estudo sobre os impactos, né, das políticas econômicas e sociais do governo Fernando Henrique Lula. Já entreguei a idade agora. E depois disso, eu fui trabalhar no terceiro setor, né? Eu trabalho numa empresa sem fins lucrativos, apesar de ser uma grande empresa, mas tem dessa dinâmica. Disso tudo, eu comecei a trabalhar na parte de economia, né? E atuar com análise de conjuntura, mas também com a parte de gestão. Então, foram experiências bem interessantes, porque eu pesquisei sobre a controladoria como mecanismo de governança corporativa, fui vendo a questão de como que a gente, desses mecanismos de gestão, e o que eu observei durante toda essa trajetória de alguns anos no setor privado mesmo, que numa organização sem fins lucrativos, é o processo de como que as pessoas lidam umas com as outras e como que uma empresa ela tem um impacto, a importância da empresa, a importância que a empresa tem na vida de cada um de nós. Então, quando eu fui escolher, é claro que a minha segunda opção é negócio em transição, e eu fiquei tentada em mulher economia, mas discutir gestão hoje não é só de gestão, no meu caso, a gestão privada, mas tem a questão da gestão pública. É um dom, né, na verdade. O que a gente está vendo agora é total despreparo de um gestor, nesse caso público, mas também dos gestores privados. A gente teve aí várias declarações um tanto polêmicas, né, de gestores visando o próprio lucro, falando, não, a gente deve voltar a produzir. Isso, aí as pessoas questionam, né, o que é um bom gestor? Um bom gestor é aquele cara que ganha muito dinheiro e que faz com que os acionistas ganham rios e rios de dividendos? Ou será que o bom gestor é aquele cara que lidera, que pensa no próximo, que neste momento se posiciona com relação assim, olha, a gente vai parar e a gente vai deixar de ter lucro, e os nossos acionistas vão ter que entender que não vamos ter lucro, porque nós vamos preservar pessoas. Então, a Vila faz esse resgate antropológico também, do respeito. Como desrespeitar a diversidade dentro de um ambiente corporativo? E eu trago muito para a minha experiência, né? A gente é tão padrão, né? Todos nós temos que usar um determinado tipo de roupa, a gente tem que abrir mão de determinadas regionalidades, principalmente quando nós atuamos com empresas. Eu já trabalhei em empresas multinacionais, então a gente abre mão, inclusive, do próprio sotaque, né? Quando a gente está conversando, é exigido isso. E isso é uma total falta de respeito com a antropologia do nosso país, né, com a formação cultural do nosso país. Então, assim, essa vila veio com uma questão da minha história, né? Eu
sempre fiz, sempre trabalhei no setor privado, trabalhei numa multinacional que, apesar de ser brasileira, eu trabalhei na Vale, apesar de ser uma empresa brasileira, mas é uma empresa que está aí interligada no mercado, preocupada excessivamente com o lucro e pouco preocupada com o humano, né? Então, mais uma vez, essa escolha dessa vila é uma escolha muito pessoal. Como que a gente pode... E tem um outro ponto que é colocado na vila sobre a questão do desempenho. Hoje eu faço MBA em gestão empresarial e que um dos pontos que a gente coloca é sobre como medir a qualidade das pessoas. Não dá para achar. Um exemplo meu, eu funciono de madrugada, eu sou uma pessoa extremamente noturna, eu detesto acordar cedo, eu funciono 3 horas da manhã. Quando eu dava aula, quando eu era professora, eu respondia, corrigia monografia 3 horas da manhã. Então, é um jeito meu. E a imposição é que eu tenha que ficar, que eu levantar cedo, que eu tenho que ficar quadrada ali, que eu não posso dar vazão às minhas criatividades. Isso é de uma total falta de respeito e de um modelo de gestão tão antigo, mas tão antigo, que, assim, se a gente for pensar em produtividade, a gente reduz jornada de trabalho, a gente investe em economia criativa, você vai ver que profissionais de home office geralmente rendem muito mais. Então, assim, como eu vou avaliar uma pessoa que tem uma história de vida, que tem uma história ligada à cultura dela, como que eu vou avaliar aquilo num modelo que não é nem brasileiro? Que, infelizmente, é um outro problema que nas escolas de gestão, eu estudo numa escola de gestão que faz internacional, e elas vêm com modelos aplicáveis da Europa, dos Estados Unidos. São modelos de gestão que, quando você está de frente a frente com o seu subordinado, né, você vê que não é aplicável. Como que até as perguntas são perguntas tão difusas, são perguntas tão difíceis, a pessoa não fica ali assim, perdida, né, sem saber como que ela vai estar respondendo. Então, o meu interesse por estar participando dessa vila, eu acho que no nosso grupo só tinha eu mais uma pessoa, justamente estar repensando esse modelo de gestão que a gente tem hoje, no meu caso, na gestão privada, mas eu acho que cabe sim a gestão pública levar essa inovação para o seu ambiente, né? Isso não impede que a gestão pública adote um modelo mais humano, mais integrativo, que respeite as diferenças, que integre homens, mulheres, gays, trans, negros, pobres, índios, quilombolas, toda a diversidade que o Brasil tem e que faz a gente ter um país tão bonito, né? Que poderia ser economicamente muito mais amplo, uma potência muito maior se a gente respeitasse essas diversidades também nos ambientes corporativos. E a Vila Temática que eu me inscrevi também tem muita afinidade com a gestão IDOM, foi uma das minhas opções, mas minha outra opção que eu gostaria que fosse contemplada por eles era políticas públicas para a felicidade, a Policies for Happiness, porque meu doutorado é em administração, mas minha linha de pesquisa é política e gestão. E me interessa muito esse tema, essa discussão das políticas públicas, mas de um jeito que englobe a família, a comunidade, de um jeito que englobe a transversalidade. Por exemplo, uma política de saúde, ela está envolvida também com a política de educação, e a gente pode trabalhar isso em comum. E discutir política pública está no meu DNA, eu adoro isso, eu estudo saúde pública, estou aqui na University of Kent, numa escola de política social aqui em Canterbury, então eu gosto muito disso e acredito muito que através dessa políticas públicas, mas políticas não só construídas pelo governo, políticas onde a gente também tem a ação das ONGs, a gente tem a participação da população, essas políticas construídas de forma colaborativa, no que a gente chama
que é uma abordagem que eu sigo pessoalmente e academicamente, que é uma abordagem de política pública multicêntrica, que considera que a construção de política pública ela envolve vários atores, está além do Estado, porque a gente tem outra visão que é a política pública estadocêntrica, onde as pessoas elas acreditam, alguns pesquisadores acreditam que o único responsável pela política pública é o Estado, ele é o único provedor. Eu acredito que a política pública ela deve ter múltiplos atores envolvidos, porque a gente vive numa sociedade que é complexa. Então, através da nossa complexidade, a gente precisa de soluções que elas consigam abarcar essa complexidade que a gente vive, consiga entender a nossa modernidade, e que essas políticas públicas, elas sejam políticas públicas humanas, que elas não excluam ninguém, porque a gente tem dentro das políticas públicas várias ações, a gente tem políticas públicas, por exemplo, distributivas, a gente tem políticas públicas redistributivas, e quando a gente pode fazer políticas públicas, por exemplo, que usando o termo do Alan, difusas, onde todas as pessoas elas pagam, elas são taxadas e todas as pessoas elas recebem os benefícios. Agora a gente tem políticas públicas concentradas, onde algumas pessoas pagam, algumas pessoas são taxadas, mas todas as pessoas recebem os benefícios. Então, assim, a gente tem vários tipos de políticas públicas e várias formas de se fazer política pública. Então, acho que essa vila temática vai ser muito interessante para a gente conversar sobre essas formas, essas novas formas, esses novos tipos. A gente vai conversar sobre as fases do ciclo de políticas públicas, desde a formulação da política pública, desde o processo de implementação. Eu, particularmente, estou muito envolvida dentro da minha pesquisa de doutorado com a fase de avaliação das políticas públicas. Acho que mais do que nunca a gente precisa avaliar, ver os modelos que dão certo, respeitando a nossa regionalidade, respeitando o nosso local, aquilo que a gente pode aprender com os outros países do mundo também, para ser implementados no Brasil, aquilo que é de troca, o que a gente pode adaptar. Por exemplo, eu estudo uma política pública de saúde, que é o Programa de Melhoria da Qualidade do Acesso. É uma política pública construída para avaliar a atenção primária à saúde no Brasil desde 2011, com o objetivo de aumentar o acesso e a qualidade. E essa política pública foi copiada aqui da Inglaterra, que eles têm uma política pública que é o QOF, que é o Quality and Outcome Framework, que também é construída para avaliar a política pública da atenção primária à saúde. E eu já até escrevi isso no artigo que eu estou escrevendo para minha tese, que nesses últimos 20 anos, os governos aqui do Reino Unido, do Brasil e de outros países estão investindo nesses programas de pagamento por desempenho para aumentar o acesso à qualidade da saúde, da atenção primária, que é essa atenção da saúde preventiva. E eu fiz questão de enfatizar que esses programas, ao longo desses últimos 20 anos, provavelmente nesse momento de crise do coronavírus, vão salvar milhões de vidas. Essas melhorias que foram implementadas nos programas de saúde, no sistema de saúde nesses últimos anos, vão ser fundamentais. Cada leito de UTI a mais, cada melhoria de um processo de trabalho a mais, cada remuneração a mais que o médico, o enfermeiro, as pessoas ali do sistema de saúde, elas receberam para melhorar o processo de trabalho, a qualidade do processo de trabalho, vai fazer toda a diferença nesse momento, porque a gente fala muito sobre exaustão do sistema público de saúde. Então, como lidar com essa exaustão? Era preparando mesmo, que ninguém podia prever esse sistema de crise, esse momento, mas a gente podia ofertar um serviço desde já melhor, um serviço que desde antes, alcançasse mais pessoas. Por isso que a gente fala do acesso. Aqui na Inglaterra a gente fala muito da qualidade, a melhoria da qualidade. No Brasil a gente ainda fala de acesso, porque muitas pessoas ainda não têm acesso ao sistema de saúde, principalmente as pessoas que estão na periferia, nas zonas rurais, nas áreas rurais, ainda não têm acesso, por isso que a gente precisa falar ainda disso, e acho que vai ser muito importante, eu vou com essa visão da saúde, que cada vez mais é importante, percebo que é essencial, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, eu vou com essa visão da saúde para a economia de Francisco, mas nós vamos falar de várias políticas públicas e tenho certeza que vai ser fundamental, assim, vai ser essencial. Você falou sobre suas opções. Eu falei sobre a Vila de Finanças baseado no e-mail que a organização me mandou, mas eu gostaria de me engajar com energia e pobreza ou essa vila que a Pamela está, né, que é a de gestão mesmo.
Vem fazer companhia pra gente. A gente tá precisando. Não tem brasileiro lá, não, meu filho. Só tem duas. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, gente, tem as outras vilas também que o Alan colocou aqui, olha, no chat. Vocês podem acompanhar, ele colocou o nome. Eu vou ler o nome para vocês ficarem sabendo. Gestão e dom que a gente falou, finanças e humanidade. Tem essa de trabalho e cuidado. Vai ter uma vila temática sobre energia e pobreza, agricultura e justiça, negócios e paz. Essa que a gente falou do gás carbônico, da inequalidade. É, lucro e vocação, negócios em transição, vida e estilo de vida, políticas para a felicidade, gestão e humanidade, trabalho e cuidado, energia e pobreza, agricultura e... Ah, já tô lendo de novo, é porque eu tava lendo em inglês, aí eu tava lendo em inglês e traduzindo, aí eu comecei a ler em português. Sorry. Eu subi o original em inglês, né, que sai pelo site, depois eu mandei em português e mandei em espanhol, então vai ficar gravado aí o vídeo com 3 línguas. Tem alguma coisa de alguma dessas vilas que vocês queriam acrescentar? Me ocorreu uma questão na vila que o Alan vai participar, que a gente não falou, que eu acho que é importante, que quando fala do gás carbônico da desigualdade, acho que é uma questão que vai ser central, é porque hoje a gente tem cotas de emissão de gás carbônico para o mundo. E quando a gente fala de cotas de gás carbônico, a gente pensa na industrialização, e muitas vezes a industrialização, ao longo dos últimos anos, historicamente, desde toda a Inglaterra, né, na Revolução Industrial, vamos falar desde a Revolução Industrial, a industrialização ela é atrelada ao desenvolvimento, só que quanto mais industrializado, mais você polui. E, ao mesmo tempo, hoje discute-se a questão das cotas de emissão de gás carbônico. E discutir a questão das cotas de emissão de gás carbônico por país é o mesmo que controlar o desenvolvimento de cada país. E dentro disso, a gente tem todo um mercado, porque eles estão tentando regular a venda desse mercado dessa emissão de poluentes. Por exemplo, um país, vamos supor, como o Brasil, ou um país que não polui muito, ele pode vender a cota que sobrar de poluição, entre aspas, né, de gás carbônico, para um país mais desenvolvido e que cota que ele poderia emitir de poluição. Então, assim, tem tem toda uma questão aí por trás, nessa questão da desigualdade, da igualdade, por trás dessa questão ambiental e dessa emissão de poluentes. Acho que isso vai ser falado nessa vila. Também a questão de novas fontes de energia. Gente, vocês estão comigo? Caiu? Não, estamos aqui. A gente aprendeu a colocar no mute. Mas é importante que nessa vila também vai pensar as novas fontes de energias, né? Não somente a questão das, digamos, cotas, enfim, do gás carbônico, e novas fontes de energia também. Uma outra que um amigo nosso, o Andrei, do Rio Grande do Sul, vai participar, que é agronomia e justiça social, mas o foco dela são as novas formas de produção da agropecuária, no geral, né? Que, lógico, nós todos aqui, tirando a Letícia, né, que mora numa cidade bem interiorana, bem, né, rural, o restante bem capital, bem na região urbana. A gente está travando um pouco, Alan. Tá, eu vou falar devagar. Eu acho que é a sua internet, Tamires. Acho que é a sua, porque... Ah, tá, o Ivan tá indo bem. A minha também inteiro, a internet tá legal. A internet está congestionada. Oi, agora eu estou escutando, deu uma travada. Eu já ouvi falar sobre isso. Mas só para finalizar, esse outro grupo que vai falar, essa outra aldeia, né, que vai falar sobre novas formas de se desenvolver a agropecuária, que é uma outra realidade que não é a nossa, né, que nós somos mais urbanos, né, mas as pessoas que trabalham mais na zona rural vão debater esse assunto nessa aldeia, que é uma outra aldeia, que é um outro grupo de trabalho que vai falar sobre as novas formas de produção na zona rural. Vou falar assim para ficar a linguagem mais acessível. Isso tem a ver com
com o projeto que a PUC estava desenvolvendo lá em Brumadinho, para ajudar o pessoal a diversificar a forma de sustento deles, para passar a depender menos do subsídio do setor de mineração. Foi apresentado para eles a solução de implantar placas fotovoltaicas, de tentarem obter CO2, certificado de emissão de CO2. Você contrata uma empresa para fazer algo. Oi? Não seria crédito de carbono? Isso. Isso é o futuro. Isso é o futuro. Você contrata uma empresa para atestar ou emitir o quão sustentável você é e você pode vir a ficar. E aí, com base nessa diferença, você se tornando mais sustentável, essa diferença vira crédito, que pode vir a ser negociado no mercado e que é demandado justamente por países que você falou, Tata, nações desenvolvidas e essencialmente industrializadas, como Estados Unidos, China... Toma cuidado que esse modelo é uma ideia, só que também tem uma face não tão boa, uma face mais que ruim, porque, por exemplo, eu posso ser uma empresa que polui, não faço nenhuma responsabilidade, eu contrato a sua empresa que tem crédito, ou compro o crédito e falo, eu tenho crédito. Então, é uma outra face também. Isso não significaria uma renovação, né? Muito pelo contrário, a partir daí você pode ter uma exacerbação, um descontrole. Eu queria colocar uma questão que você comentou de Brumadinho, né? E sobre mudanças do modelo econômico. Eu trabalho atualmente com análise de conjuntura e eu foco muito em questões de atividades econômicas, principalmente Brasil, Minas, quer dizer. É porque a Tamira está escrevendo aqui, eu estou lendo aqui, eu fico meio assim. Não, pode falar. Agora melhorou, estava travando muito. A dela é a Letícia que trava, a do restante está podendo. Aqui, ó, travou aqui. Mas quando a gente está analisando, principalmente essa parte de atividades econômicas no Brasil, em Minas Gerais, que é um setor, um estado que eu estudo com mais frequência, nós ficamos parados no modelo de desenvolvimento dos anos 80. Então, assim, é claro que a gente está vendo um processo de desindustrialização antes de haver industrialização. Mas eu acho que aí a grande chave de virada é você pensar numa economia numa outra perspectiva dessa desindustrialização, que pode ser tão produtiva e tão lucrativa quanto, no sentido de um lucro do bem, né, gente? Que é a questão da economia criativa. É claro que existe muita dificuldade de aceitação, principalmente hoje por conta pelos nossos gestores, tanto municipais quanto estaduais, federais, de aceitar a questão da economia criativa, que é um outro modelo, pensando nessa questão da desindustrialização antes de se industrializar, e de um outro aspecto que é integrativo também, que é respeitando as regionalidades, né? Respeitando as produções locais, respeitando a cultura, sem imposição cultural vinda de outros lugares, né? Seja regionalmente, quer dizer, uma imposição do Sudeste para o Nordeste, quanto vinda da Europa para o Brasil. Então, acho que é um ponto interessante que vem a ser uma alternativa de desenvolvimento local também, sem poluir. Isso é o futuro. Economia solidária, economia criativa. Saber se vocês querem falar mais alguma coisa sobre a... Oi? Bugou. É ela, não é a gente. Tá travando aqui, minha internet tá travando muito esse horário, o pessoal fica muito na internet aqui na Inglaterra. Em primeiro mundo com a internet travando. A gente tá aqui no Brasil, no final do Judas, tá tudo normal.
Adoro. Desculpa, pode ir, Cris. Não, tranquilo, isso é o futuro. Economia criativa e economia solidárias são o futuro. E esse futuro já é o presente para algumas regiões, para alguns níveis de setor e tudo mais, e só não foi dada escala para essa ideia ainda, porque a gente tem empresários e políticos datados desde lá de antes da década de 80. Então, até levar um tempo para toda essa espiral, todo esse ciclo, mudar de mãos as decisões e tudo mais, mas isso aí é o futuro, isso aí sem dúvida, é o futuro. Ainda mais porque por meio desses modelos você alcança isso que você falou, você respeita a regionalidade, a cultura da população no local, você mantém vivo. E isso é uma vantagem competitiva do Brasil, um povo tão miscigenado. Obrigado. Gente, eu queria finalizar essa live agradecendo vocês do fundo do meu coração. Foi ótimo. Agora a gente está com quase 2 horas de transmissão. Agradeço muito, Minas Gerais. Estou com muita saudade. Um abraço, Rio. Também adoro o Rio, a praia. São Paulo também gosto muito de São Paulo. Então, gente, curtam esse vídeo, vai estar disponível imediatamente. Assim que a gente terminar, já vai estar disponível no YouTube. Então, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com muitas pessoas, se inscrevam nesse canal, para que vocês possam ter mais acesso a mais informações sobre essa economia de Francisco. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Até novembro, até Assis. Foi ótimo. Tchau. Tchau. Até.